Oi, gente, eu sou o Christian. Eu sou a Alessandra. Estamos aqui para falar sobre santidade no relacionamento e vamos contar um pouco da nossa história. Vamos falar um pouco sobre como funcionou o nosso relacionamento, como iniciou, como está indo ele. E se você que tem dúvida, você que tem vontade de ter alguém, aqui nós podemos tirar algumas dúvidas e qualquer coisa é só falar nos comentários. Quer trazer uma orientação para você, segundo a base bíblica, segundo a vontade de Deus, para abençoar o seu relacionamento, para você ter um relacionamento abençoado por Deus, não um relacionamento onde você vai ser infeliz, um relacionamento onde você vai sair ferido emocionalmente. Mas nós queremos ensinar para vocês, através do nosso testemunho, como você pode ter um relacionamento saudável, sendo jovem, sendo abençoado. Então vamos iniciar falando sobre... Antes de falar sobre o relacionamento, sobre como nos conhecemos, eu quero falar um pouco de como eu me converti a Cristo. Foi há muito tempo atrás, não foi na SEC. Em 2003, através da minha mãe, eu conheci a Cristo. Ela ia para uma igreja e eu comecei a participar com ela. E ela começou a estar muito envolvida e eu comecei a também estar envolvida. Aí eu comecei a participar, comecei a gostar daquilo e percebi que aquilo lá era algo muito que era para sempre, porque eu vi naquele momento que Cristo era para a vida inteira. Eu sabia que aquilo lá não ia mudar. E eu sei que eu não tenho esse tipo de testemunho que fumou droga, fez um monte de coisa, não. Eu tinha 8 anos quando eu me converti e nisso eu comecei a participar da igreja. Mas com o tempo e tal, eu tive um tempo afastado da igreja, voltei. E nesse tempo de afastamento, voltar, de ficar um pouco longe, não metendo louco na vida, mas só afastado da igreja mesmo em si, a mãe começou a participar aqui da SEC e eu comecei a participar, eu comecei a gostar da SEC e comecei a participar e estou até hoje aqui. E o interessante é que, falando um pouquinho, como foi que a minha conversão aconteceu, como foi que eu conheci Jesus, eu tô aqui na SEC desde 2015. Foi quando eu entrei para o Encontro com Deus. Eu fui convidada por uma amiga para participar de um Encontro com Deus. Eu me sentia muito sozinha e quando eu recebi esse convite, eu achei assim que foi um momento chave para eu mudar a minha vida. Eu não tenho aquele testemunho também de que eu fumei, de que eu usei drogas, de que eu bebi, de que nada. Mas eu sempre busquei meu coração estar direcionado para ouvir a voz de Deus. Eu sempre quis fazer algo para a obra de Deus. Então eu sempre busquei buscar conhecer Ele, mesmo não sabendo como, mas quando eu cheguei aqui na SEC, começou a minha primeira experiência daquele contato de conhecer Jesus, ter devocional, ouvir a voz de Deus, ser guiado pela sua palavra, pelo Espírito Santo, e isso foi me dando vida de oração, vida devocional. Então tudo isso fez com que eu crescesse espiritualmente e me tornasse hoje um pouco do que eu sou. Bom, e em relação a Alessandra, a conhecer ela, foi muito interessante, porque vocês acreditam em amor à primeira vista? Pois foi algo, isso que aconteceu com a gente, em relação eu a ela. Eu lembro até a data, dia 7 de abril de 2019. Ela foi apresentar o serviço de psicologia. Quando eu olhei aquela mulher lá, eu fiquei, meu Deus, me apaixonei. Foi a primeira coisa que eu pensei dentro de mim. Só que eu não falei nada pra ninguém. Enfim, mas eu olhei pra ela aquilo lá e falei, meu Deus, olha aí, interessante. Aí tá, daí eu esqueci, né? Daí depois de um tempo, a mãe me chamou pro Encontro com Deus. Participei do Encontro com Deus, comecei a participar da igreja. Eu comecei a ser mais assíduo e sempre olhar pra ela, né? Daí, depois disso, antes de falar pra alguém, pra qualquer pessoa, eu comecei a orar. Eu sozinho. Então eu fui orar, né? Eu fui saber o que Deus achava. Porque eu sempre tive uma comunhão com o Espírito Santo. Comunhão pra falar, conversar. Daí eu fui orar pra falar com Deus. Só que nesse intervalo de que eu fui orar pra falar com Deus, parecia que todo mundo queria juntar a gente. E eu comecei a orar, né?
comecei a orar, só eu, e lá não contei pra ninguém, porque eu acho isso, primeiro, é muito importante, né? Depois de Jesus Cristo, né? É a decisão mais importante, porque é uma pessoa que vai ficar a vida inteira contigo. Eu, pra saber se aquele sentimento era real. Aí eu comecei a orar. Daí tá, orar. Pra depois, a única pessoa que eu me senti confiável pra conversar foi o pastor Luiz. Quando eu conversei com ele, já foi algo assim que ele me clareou muitas coisas. Porque eu via de um sistema muito religioso e eu não queria que fosse algo religioso, algo, meu Deus, não posso nem chegar perto da pessoa, mas algo que eu fosse livre com a pessoa, livre em Jesus Cristo, porque e quando a gente aceita Cristo e se torna filho de Deus, o Espírito Santo vive em nós. E ao vir em nós, há essa liberdade. Não tem aquele negócio de regra, mas é algo que vem de dentro, é a palavra frutificando. É o Espírito Santo frutificando e ele dando frutos. Clareou muito. Eu só consegui conversar com ele, não consegui conversar com o discipulador, com ninguém, só com ele. E ele me ajudou muito nesse clarear, porque imagina eu chegar aqui, tem uma pessoa que é líder do Ministério de Psicologia, intercessora, um monte de coisa, todo mundo olhava para Alessandra, meu Deus, era praticamente assim. Aí eu via isso, eu prestava atenção nisso. Aí eu falava, não, tem que ter cuidado, né? Aí eu sei que para eu iniciar a falar com ela, foi que um tempo acho que outubro eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram. Eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram pra conversar e tal, pra começar, né? Que o não já tem, né? Bora em busca do sim, né? Um oi, né? Oi. Mas antes disso, eu queria chegar com ela na igreja pra conversar, sei lá, puxar um papo, jogar uma piada, mas não conseguia. Porque a menina saía da igreja e já ia embora. Ela saía correndo, acho que, da igreja. E o lado dela da história, ela já me contou, mas falo pra eles aí um pouco. Tá bom. É bem engraçado, né? Eu fico lembrando que me dá vontade de rir. Porque o Christian até hoje ele morre de vergonha dessa mensagem no Instagram dele. Mas quando o Christian ele entrou aqui, eu nem sabia quem era o Christian, né? Pra mim só existia o Christian da Cleide, o Christian que era o da Vitória. Pra mim só existiam esses dois Christians aqui. E eu via falar de um tal de um Christian, né? E eu falei assim, mas será que é o Christian da Cleide, é a Vitória? Eu ficava confusa, que eu não entendia de quem que eles estavam falando às vezes. E aí eu vim entender que era o Christian que tinha acabado de chegar na igreja, né? Que era o filho da Dona Iga. E eles estavam começando a congregar dentro da igreja. Poucas vezes a gente conversava, a gente não tinha contato nenhum, a gente nem se cruzava, não sentava perto, nada. Então, assim, era muito difícil, como o Christian fala, chegar até a mim. Então, assim, eu era extremamente focada. Então, se eu chego na igreja, eu fico olhando só pra frente. Não sei o que tá na minha lateral, na minha frente, na minha trás. Então, assim, isso evitava, por exemplo, eu enxergar que tinha uma nova pessoa dentro da igreja. Então, pra mim... Mas aí, eu sempre soube de uma coisa, que meu marido ele iria chegar, que ele não estava aqui na igreja. E eu tinha essa certeza porque eu tive um sonho. Nesse sonho eu vi assim o meu marido chegando de malas, como se ele tivesse chegado no aeroporto e como se ele tivesse pegado as malas dele e vinha andando de costas, só que eu não conseguia ver rosto, nada. Então a sensação que eu tive nesse sonho era que o meu marido ele estava chegando, que ele não estava aqui, mas ele estava chegando aqui. E eu sempre escrevi para Deus como eu queria o meu marido. Então fiz uma série de características de como eu queria ele, né? Escrevendo detalhe por detalhe como eu queria ele. Eu escrevi lá, né? Um exemplo, que eu queria que o meu marido fosse bonito, né? Aí eu escrevi lá, eu queria que ele seja bonito, né? Aí outra coisa que eu escrevi, que eu queria que ele fosse mais alto que eu. Aí uma outra coisa que eu escrevi lá, que ele fosse uma pessoa que amasse a sua família. Então assim, eu fui escrevendo vários detalhes de como eu queria o meu marido. Eu fui escrevendo detalhe por detalhe. Então quando o Christian me mandou a mensagem no Instagram, primeira vez eu peguei um susto.
Porque, tipo assim, quem é esse garoto? Eu nem conheço ele, tá me mandando uma mensagem no Instagram. Aí eu lembro que quando ele me mandou uma mensagem, eu perguntei assim, o que eu posso te ajudar, né? Que eu não sabia o que ele queria. E porque nessa época, por causa do serviço de psicologia, então eu tava ajudando muitas pessoas, atendendo. Então eu imaginava que ele queria mais uma consulta também. Então, assim, antes de eu abrir a mensagem dele no Instagram, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra minha discipuladora, a Kelly. Eu falei assim, olha, Kelly, o Christian, o filho da dona Egra, me mandou uma mensagem super estranha, falando que ele queria me conhecer como amiga e tudo e tal. E aí a Kelly me orientou, né? Ela falou, né, que era pra eu orar, né, nesse sentido, pra saber a vontade de Deus, e também que eu podia conversar, conhecer ele enquanto pessoa, já que ele queria ser meu amigo, conhecer ele enquanto pessoa, né, sem nenhuma intenção por trás, mas conhecer quem verdadeiramente ele era. Então, nesse processo, a gente acabou conversando através de mensagem. Então, a gente começou a conversar, saber quais eram os sonhos, queria saber quais eram os sonhos do Cristo, queria saber qual era as qualidades do Cristo, os defeitos do Cristo. Aí, cada vez que a gente ia conversando, eu ia observando lá no meu diário, onde eu tinha escrevido as características do meu marido. Aí eu falei assim, olha, né, se compara com isso. Aí eu marcava assim um checklist, né? Por quê, né? Então isso aqui é verdade, ele é alto, né? Botei lá, ele é bonito, né? Aí eu botei, né, que eu queria que ele fosse uma pessoa que cuidasse bem dessa família. Aí cada vez que eu ia conhecendo ele, eu ia fazendo um checklist das características. Então, tem umas hoje que ainda não tá fechada, né? Por causa que é pro futuro ainda, né? Enfim, como pai, né? Como ele vai ser um bom pai e tal, mas acredito que ele já é, né? Vai ser um bom pai. E aí, nesse processo onde eu estava sendo orientada pela minha discipuladora, eu também estava sendo orientada pelos meus pastores, pastor Luiz, pastor Adélio, então eles estavam nos aconselhando, estavam dando orientações, eu tinha, assim, muitas dúvidas, tipo, como é que eu vou proceder? Eu vi o Cristo aqui na igreja, eu não conseguia falar com ele. Não, na minha mente era assim, eu ficava observando que eu estava conversando com o Christian, eu falava assim, olha, sou muito reservada, então eu queria, assim, algo primeiro reservado, assim, comigo, com ele, com Deus, para depois a gente ter a verdadeira certeza dentro do nosso coração daquilo que Deus colocou. E Deus estava confirmando, testificando isso dentro do meu coração. Deus não desceu e falou assim, olha, o Cristo é pra você. Não usou, né? Vou dizer assim, eita, uma revelação aqui pra tua vida, né? Essa pessoa é de Deus pra ti. Não foi assim, porque hoje a gente sabe que Deus, ele é Espírito e ele testifica dentro do nosso coração. Então Deus, ele foi colocando essa certeza dentro do meu coração. Paz, confusão, eu sentia a paz. Eu sentia assim, porque uma paz inexplicável. Aquela convicção que vem de dentro, que tu fala assim, não consegue brotar de fora para dentro, mas que ela vinha de dentro do meu coração para fora. Então essa paz só poderia ser a paz de Deus. Deus testificando no meu coração, trazendo paz no meu coração, guardando meu coração, guardando a minha mente, né? Que a paz que excede todo entendimento, ela guarda a nossa mente, o nosso coração, que são as nossas emoções. Então Deus, ele estava guardando as minhas emoções, guardando a minha mente, testificando isso dentro de mim. No período de oração, antes mesmo de falar com ela, eu fui entender se aquele sentimento era real, né? Se aquele sentimento poderia ser enganoso, né? Porque às vezes, mano, a gente olha uma pessoa, olha que bonita, né? Daí já fica... Mas às vezes tu olha pro lado e passou. Mas eu fui orar com Deus, falar com Deus. A gente tem instrução de líder, discipulador, mas o Espírito Santo, quando tu tem uma comunhão com Ele, quando está rendido a Ele, isso que faz realmente a diferença, porque no fim das contas é tu que escolhe. E tanto é que depois de casar, a gente tem uma expressão, tem que roer o osso, tem que ir até o final. Chupa essa manga, né? Então a gente, nesse período daí a gente se conheceu, começou a conversar, e aquele sentimento foi gerando paz, como a Alessandra falou, foi gerando uma paz, uma tranquilidade, testificando no nosso coração, e isso foi muito importante. Nossa família, principalmente da família, do pai e da mãe. A mãe, de cara, já amou ela, né? Como não amar, né? E você precisa ter muita sabedoria nisso, porque quando o Cristo, ele fala que no final quem vai escolher é você, é porque é uma escolha para a sua vida toda. Então, assim, a pastora Linda, ela tem uma expressão que ela fala assim, que tem muito casado encalhado.
Mas tem muito solteiro que não está encalhado, e a gente acha o contrário, que o solteiro que está encalhado. Só que nós solteiros estamos esperando em Deus, e esse esperar em Deus, ele não é um esperar de sofrimento, ele não é um esperar... Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente pode achar que Deus é um egoísta, porque ele fala, toda a minha glória, tudo é meu, toda a glória para mim. Mas não, isso é Deus te protegendo, porque ele não quer que tu dê glória a outra coisa, não quer que dê, porque se tu não dá glória a Deus, tu vai dar glória a Satanás. Tu não quer que ele dê glória a Satanás, ele quer que dê glória a ele, porque isso é bom. Ele está te protegendo, não é algo que ele... não, é algo que ele te protege, meu filho, siga por aqui. E isso a gente escolheu, a gente viu na Bíblia, a gente entendeu que a nossa relação ia ser pautada em santidade no relacionamento, para hoje a gente planta isso para colher no futuro algo melhor. E a gente escolheu não se beijar, manter a pureza sexual, para só ter isso depois do casamento. Porque o pastor Luiz, ele diz uma frase interessante, né? Que a gente só consegue amar alguém quando está casado, porque tá junto e tal, porque só ali mesmo consegue amar. Então, se uma pessoa ela é enjoada hoje, no casamento vai ser enjoada milhões de vezes, porque é o dia inteiro. Se a pessoa é fiel hoje, ela vai ser fiel no casamento, muito mais. Se a pessoa lê a Bíblia hoje, no casamento ela vai ler também contigo. A gente não só viu isso, essas questões físicas, essas questões profissionais, essas questões do futuro, de sonhos, mas a gente também viu o amor que ela receber esse amor, porque o alvo do nosso amor não é só a gente, é sempre o próximo. A gente recebe o amor de Deus para abençoar o próximo. E eu olhando para ela e vi que ela era assim com as pessoas, não só com as pessoas, mas comigo, né? Vou ser a principal fonte de amor na vida inteira. Mas é verdade, e isso foi muito interessante, observar essas coisas. Observe como a pessoa se comporta numa adversidade, situação de estresse, situação de raiva, num momento ruim. Hoje nós servimos através do Ministério de Jovens aqui na igreja e ajudamos os jovens a encontrar sua identidade, mostramos quem realmente eles são em Cristo, porque uma das coisas que mais me impacta na nova vida cristã, como o apóstolo Paulo fala, somos uma nova criatura, uma nova criação, ou seja, é tudo novo, ou seja, é como se a gente está aqui e ganha uma Alessandra nova, ganha um Cristian novo, porque é uma nova identidade, e essa identidade não é tua em si, é uma identidade de Cristo em ti. Se você foi edificado com esses vídeos, então aguarde os próximos vídeos que vai sair aqui no canal. Se você precisa de algum tipo de dúvida, se você está com algum tipo de dúvida e precisa de alguma orientação, segue a gente no SEC Jovens, manda lá um direct que a gente vai conversar com você, a gente vai te ajudar. Amém? Estamos aqui à disposição.